Às vezes eu me pergunto, o que chama tanta atenção no lifestyle de um surfista que faz com que milhares de pessoas decidam entrar de cabeça e aprender esse esporte? Que, diga-se de passagem, não tem nada de simples ou de fácil. Aqui no Brasil, estima-se que 3 milhões de pessoas acordam cedo, tomam um café, passam protetor, pegam a prancha e partem numa busca incansável pelas ondas. Deve fazer mais ou menos... No último mês eu devo ter surfado umas 3 vezes, então eu estou me sentindo ainda um pouco fora de forma. O que tem nessa vida que me deixa tão viciada a ponto de querer mais e mais? Barulho. Barulho, né? Às vezes eu acho que eu sou a única que fica triste, depressiva ou chateada quando passa dias ou semanas sem surfar. Mas aparentemente no mundo todo temos 23 milhões de surfistas por aí, só esperando o fim de semana ou a folga para poder dar aquela queda. Quem me vê na expectativa pro surf, toda feliz e ansiosa, mal imagina que tem dias que dá tudo errado. Quando você tá aprendendo a surfar, é um mix de sentimentos que vem à tona cada vez que você vai dar uma queda. Será que não é melhor ir mais pra lá? Tá puxando pra lá, vai. A gente não gosta de crowd, mas também tem dias que entrar sozinho no mar é um desafio. A frase, e se tiver medo, vai com medo mesmo, nunca repetiu tantas vezes na minha cabeça que nem nesse dia. Na maioria das vezes, a gente não sabe explicar de onde que vem esse medo. A gente só sabe que ele tá ali, consumindo nossa capacidade respiratória, nossa autoconfiança e a coragem que tem dentro de nós. Nesse momento, a paz que é estar sozinho dentro do mar começa a se tornar um pesadelo. E a única saída é desistir e voltar para a areia. Dizem que a vida começa onde termina o medo. No caso do surf, a diversão começa onde ele termina. Nesses momentos em que o medo toma conta, é quase impossível pegar uma onda e curtir ela de verdade. Assim como usar a cabeça para sair de uma corrente de retorno, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei presa numa corrente e não conseguia mais sair do mar. O fato de eu ter ficado apavorada prejudicou tudo. E eu, sinceramente, não sabia nem explicar da onde que veio tanto medo. E o resumo do dia foi: não consegui pegar onda, fiquei presa numa corrente, quase precisei chamar um salva-vidas para sair do mar e tive um ataque de pânico. Não podia ficar pior, né? Mesmo depois de 4 anos no surf, eu ainda continuo passando perrengue e fazendo vergonheira, né? Nesse momento a frustração era grande. Só quem surfa sabe a fissura que é e todo o empenho que a gente tem para chegar até ali. Final de semana na Barra. Natal sempre dá altas ondas, né? Só porque eu não tô lá. Bom, se a gente sair às 4 da manhã, acredito que amanhã a gente ainda consiga pegar umas ondas. Será que ainda vai ter alguma coisa? Acho que vale a pena tentar. Vou dar uma olhada na previsão, então. Então, a ondulação tá boa. Vai dar uma baixada amanhã, mas acho que alguma coisa ainda vai ter. Temos que torcer pro vento, né? Ah, cara, aqui tá dizendo que o vento segunda-feira, eu tava vendo errado, vai ser terral e vai estar fraco, então acho que vale a pena. Vambora então. Fechou. Bora que amanhã tem surf. So, here we go again. Mais um dia, mais um treino. Vamos lá tentar novamente. Que isso é o surf, né?
sabe qual é uma das melhores e piores coisas do surf? Que o mar muda todos os dias. É o clássico nunca se banha 2 vezes no mesmo rio. Só que nesse caso, nunca se pega o mesmo mar 2 dias seguidos. Pode até ser parecido, mas na natureza dificilmente será igual. E quanto mais eu surfo e me desafio, eu percebo que a vida é sobre isso. Mudar e se redescobrir todos os dias. Através do surf, eu vivi os meus momentos de maior coragem, mas também ele me trouxe à tona muitas vulnerabilidades. E quando eu tô lá fora surfando, em vários momentos eu penso como é bom viver. Nesse momento eu quero lembrar vocês que todo esse projeto de vlogs aqui do Geração Surf só tá sendo possível por conta do Marinas Park Clube Náutico. Para saber mais, clique no link que vai estar aqui na descrição do vídeo. E se algum de vocês já passou por algum momento de apuro, tipo esse que eu acabei de contar pra vocês nesse vlog, lembre-se de respirar fundo, manter a calma, porque se desesperar dentro do mar só vai piorar as coisas. E não desista do surf. Todos os dias o mar muda, a gente muda. E é uma nova oportunidade para tentar outra vez. E dentro do surf não existe session perdida. Ou você arrebenta, ou você aprende. Uma dica boa para você que fica muito ansioso antes do surf é criar uma rotina com algum hábito saudável e tranquilo. Por exemplo, eu faço alongamentos antes de surfar. Isso me ajuda a ficar mais calma. O mais importante é trabalhar a nossa consciência para entender que vai ter dias bons e dias ruins. Pode parecer contraditório, mas eu acredito que a melhor maneira de se curar de um trauma no surf é surfando. Apesar de que alguns dias a gente só quer desistir. Eu não sei dizer o que faz 23 milhões de pessoas acordarem cedo, tomarem café, passarem protetor, pegarem suas pranchas e partirem em busca das ondas. Mas eu sei dizer que essa é a minha rotina favorita. O que teria sido do meu janeiro se eu tivesse desistido naquele dia? Se eu tivesse deixado o medo tomar conta de mim e nunca mais voltasse pro mar. Essa conexão que a natureza nos traz é única. E o mar me chama, assim como as ondas chamam a areia da praia. E eu escuto. Porque para mim, esse é o meu momento de paz. Obrigada por terem assistido até aqui. Deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse.